Se você quer trabalhar com aplicações de grande porte, você vai perceber que todas elas trabalham com uma coisa em comum: eventos. É isso mesmo. Normalmente fica muito complexo você simplesmente colocar um fluxo de um monte de coisa para rodar um atrás do outro quando alguma operação é realizada. E é por conta disso que os eventos vêm nos ajudar. Esses eventos, eles podem ser eventos de domínio. Por exemplo, alguma coisa aconteceu no domínio da sua aplicação e você quer notificar outros bounded contexts, outras áreas da aplicação. E também nós temos eventos de integração, que são aqueles eventos que fazem com que a camada da aplicação do seu sistema faça um disparo de um evento para outros sistemas ou outras operações que normalmente estão extremamente ligadas à nossa camada de infraestrutura. Independente do tipo de evento que você vai utilizar, você vai perceber que você tem que entender um conceito básico, tá? E esse conceito básico, basicamente, você tem que registrar esse evento, você tem que registrar quem vai estar escutando esse evento para que quando o evento seja disparado, né, esses caras que estão escutando possam executar alguma operação. Hoje, aqui no canal Full Cycle, você vai ver do zero a gente implementar essa parada. Então, vamos lá! Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu queria me apresentar rapidamente para você. Meu nome é Wesley Williams e eu sou um dos responsáveis pelo canal Full Cycle. E se você quer receber mais conteúdo de valor, todas as vezes que a gente postar um novo vídeo, eu recomendo que você faça a inscrição nesse canal agora mesmo. Então, clica em se inscrever e ativa as notificações. E obviamente, tá, galera? Faz o seguinte, dá um like nesse vídeo, ajuda, dá uma moral pra gente, para que nós possamos aí continuar escalando cada vez o canal Full Cycle. Beleza? Então, vamos nessa, galera, vamos entender e falar um pouquinho mais sobre eventos. Pessoal, seguinte, tá? Eu vou criar um mini documentozinho com uma pequena parte teórica para que nós possamos entender como é que funciona essa parada de eventos e depois a gente vai colocar a mão no código, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui eventos, tá? Bom, pessoal, vocês vão perceber o seguinte. Os eventos, normalmente, eles têm uma característica fundamental. Eles acontecem no passado, tá? Então, todo evento acontece no passado. Por exemplo, usuário criado, tá? Então, esse é um nome de um evento, por exemplo. Legal? Agora, a grande sacada aqui é o seguinte, olha só que interessante. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação. Quando eu criar um usuário no meu sistema, eu preciso que algumas coisas aconteçam. Eu preciso enviar um e-mail de boas-vindas, tá? Aqui para o meu camarada. Deixa eu dar mais um zoom aqui nesse camarada aqui, ó. Eu preciso enviar um e-mail de boas-vindas. O que mais que eu preciso fazer aqui com esse cara? Eu preciso, por exemplo, colocar uma mensagem na fila que o usuário foi criado. Ok? O que mais que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso enviar um outro e-mail para o dono do site informando que o usuário foi criado. O que mais que eu preciso? Eu preciso, por exemplo, adicionar o usuário no banco de dados. Então, se você perceber, muitas vezes a nossa aplicação ela tem que reagir quando algum evento acontece, tá? Por exemplo, eu tenho que adicionar isso nos meus logs, tá? Eu tenho que fazer um índice de usuários no Elasticsearch.
Então, se você perceber, existem uma série de coisas quando eu tenho que realizar. Agora, o grande problema em relação a isso é o seguinte, meu povo. É que começa, às vezes, ficar muito complexo a gente lidar com esses fluxos. Às vezes, simplesmente, eu quero informar que o usuário foi criado e depois essas coisas simplesmente vão acontecer para eu não ficar mais me preocupando, tá? Então perceba, eu estou forçando um pouco a barra aqui, mas de forma geral, a gente pode reagir aos eventos. É isso que eu estou querendo dizer aqui para você. Como que funciona a ideia para eu conseguir organizar, tá, uma sistemática que eu vou ter, no final das contas, diversas situações, diversos handlers, né, diversos listeners, né, ouvindo quando esse evento acontecer e quando ele acontecer, esses listeners, eles vão ser executados. Como que a gente consegue fazer isso? Então, primeira coisa que a gente tem que se ligar é que a gente precisa de um camarada que eu vou chamar, tá, de Event Dispatcher, tá? Lembrando que pode ser outro nome no meio dessa história, tá? A gente pode chamar esse cara de outros nomes. Tem gente que chama de Event Bus, tem gente que chama de Mediator, tá? Apesar de esses conceitos acabarem se misturando, eu prefiro chamar de Event Dispatcher. O que que esse Event Dispatcher ele faz aqui no final das contas, aqui pra gente? Esse cara, ele faz o seguinte, ele registra os eventos juntamente com os seus listeners, tá? Olha só que interessante. Então, toda vez que eu quiser registrar alguma coisa nesse cara, né, eu vou passar o nome do evento e eu vou passar qual é o listener desse evento. Então, olha só que interessante. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação aqui, ó. Eu quero, por exemplo, quando um user created, tá? Eu quero, por exemplo, enviar um e-mail. Legal? Então, eu vou registrar essa ação aqui nesse cara, tá? Então, no final das contas, eu vou registrar algo parecido como isso, tá? Mais ou menos assim. Register user created, tá? E aqui eu vou passar o meu listener, né? A minha variável do listener. Listener envia e-mail, tá? É mais ou menos isso que a gente acaba fazendo aqui no meio dessa história, tá? Então a gente registra esse cara aqui. Legal? E aí, o que vai acontecer? A gente tem que entender como que o listener ele acaba funcionando. Como que um listener funciona no final das contas? Então vamos falar um pouco mais agora aqui sobre o listener, tá? Esse listener não tem necessariamente uma regra específica, o que é um listener certo, o que é um listener errado, mas eu vou dar um exemplo aqui de alguns pontos que são importantes você ter aqui no seu listener. O seu listener, ele tem que ter uma função, tá? Ele precisa ter uma função que executa uma ação quando o evento é disparado, tá? Eu vou chamar o nome dessa função de random, tá? Porque é uma função que lida quando o evento acontece, tá? É uma função que lida com a reação desse evento. Legal? O que acontece aqui? Outra coisa que normalmente esse listener ele acaba tendo informações sobre o evento que ocorreu. Legal? Então esse listener ele tem que ter as informações sobre o evento que ocorreu. Show de bola? Maravilha. E agora a gente tem um outro cara aqui, no final das contas, que é o nosso evento, tá? Que é o evento. Como que funciona o nosso evento aqui? O evento, esse cara, ele precisa ter um nome.
tá? Por exemplo, esse cara aqui, ele pode ter como um user created, tá? Ele pode ser do tipo, nome barra tipo, user created. Legal? Esse cara aqui também precisa ter normalmente o quê? Dados, né? Por exemplo, dados do usuário que foi criado, tá? Então isso aqui a gente pode acontecer. O que que a gente pode ter mais aqui? A data que ocorreu, tá? Então a gente tem essas situações. Agora, o que que acontece aqui no meio da história? O que você vai perceber é que a gente, além de registrar um evento, botar o listener nesse evento, né? E esse evento a ser disparado, a gente precisa fazer o quê? Disparar o evento, tá? O que que significa disparar o evento? É falar, olha, o evento aconteceu, tá? Então, nesse caso, o Event Dispatcher vai ser o cara responsável também para fazer o quê? Para disparar o evento. Então, eu vou adicionar mais um cara aqui, ó, chamado de Dispatch, ou pode ser Fire, ou pode ser Raise, tá? Existe diversos nomes que você pode dar. E aqui, no final das contas, o que que você vai passar? Aqui você vai passar o nome do evento ou o que? O próprio evento, tá? E aí ele vai disparar esse evento quando ele acontecer, tá? Então é basicamente isso que acontece. Então quando esse cara executar esse método, o que que vai acontecer? Ele vai percorrer todos os eventos registrados, tá? Que tem o mesmo nome, de user created, e vai executar o quê? O método handle, tá? Em todos os listeners que se registraram com esse evento. Legal? Então é basicamente essa ideia. Então se eu tiver, por exemplo, der um fire em user created e eu tiver esse listener em via e-mail, o que que ele vai fazer? Ele vai percorrer, vai ver lá que existe um evento chamado user created e vai executar o que? O método handle do listener em via e-mail. Tá? Então é basicamente isso que acontece. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso para algumas pessoas, mas de uma forma ou de outra não tem como escapar, galera. É essa ideia. Nós temos o dispatcher que registra os eventos e que dispara, tem a função para disparar os eventos. Nós temos o listener, tá? Que quando o evento é disparado, ele reage, ele executa um método handle, e a gente tem um evento em si que tem os dados de tudo que aconteceu naquele evento. Legal? Se você entendeu a ideia básica disso que eu acabei de falar, vai ficar um pouco mais fácil de você entender tudo isso que a gente está fazendo agora. Wesley, mas eu preciso entender isso na prática, sim. Então, o que que nós vamos fazer agora, galera? Nós vamos exatamente para a prática aqui. Cadê o meu VS Code? Tá aqui. E o que que eu vou fazer agora aqui? Nós vamos desenvolver isso e eu escolhi uma linguagem para a gente desenvolver. E a gente vai fazer essa parada em Go, tá? Então, como que vai funcionar esse camarada aqui, galera? Olha só que interessante. Eu vou iniciar o meu projeto aqui, tá? Go mod init. E eu vou falar aqui o seguinte, github.com/Wesley Williams/Go Events, tá? Então, o que que eu estou fazendo agora aqui? Eu simplesmente criei um módulo, tá? É como se estivesse inicializando um projeto Go. E agora eu vou fazer exatamente o que eu falei para vocês. A gente vai começar a trabalhar com o Event Dispatcher, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um folder aqui chamado de Event, tá? Dentro desse folder Event, o que que eu vou fazer? Eu vou ter aquele meu camarada que eu estou chamando de Dispatcher. Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó. Event Dispatcher.go, tá? Como eu tô dentro
Como eu estou dentro da pasta Event, então eu estou dentro de um package chamado de Event aqui para mim. Legal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o meu dispatcher aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso é criar o meu dispatcher. Então, eu vou colocar aqui type, tá? Event dispatcher, struct aqui para mim. Tá? Ou seja, eu estou criando como se fosse uma classe para você que não conhece Go. Isso aqui é uma estrutura de dados aqui para você. Agora, o que acontece? O meu Event Dispatcher, ele precisa ter o quê? Um conjunto de listeners, tá? Eu vou poder registrar o nome do evento e o listener que está atrelado a esse evento, tá? Então, user created, envia e-mail. User created, manda para o RabbitMQ. User created, registra o log. User created, manda para o Elasticsearch, tá? Então, para isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do quê? De o meu querido listener, tá? Mas o listener aqui, ele pode, no final das contas, ser diversos listeners. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o quê? No final das contas, uma interface. Então, eu vou colocar listener e eu vou falar que esse cara é uma interface. E nessa interface, esse listener, ele vai ter que ter o quê aqui? A gente vai ter que ter o handler dele, tá? Ou seja, handle, onde eu vou receber um erro aqui para ele. Ele pode retornar o erro, ou seja, caso tenha tido um erro, ele retorna um erro aqui para gente. Ou seja, eu estou dizendo que toda struct que tiver o método handle, ele vai estar implementando essa interface. Fora isso, o que o handle precisa receber muitas vezes? Os dados do evento que aconteceram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui chamado setData, onde eu vou receber qualquer tipo de dados aqui para mim, tá? Ou seja, eu vou falar que a gente vai ter um dado que vai se chamar aqui data, né? Que eu vou passar uma interface vazia. O que é uma interface vazia aqui no Go? Significa que eu vou passar qualquer tipo de dado aqui para mim. Legal? Então, o que vai acontecer agora aqui para mim no meu Event Dispatcher? Vai acontecer o seguinte. No meu Event Dispatcher, eu vou ter o quê? Um mapa de um listener. Olha só que interessante, ele já até trouxe aqui para mim. O que é esse meu mapa desse meu listeners, tá? Esse mapa vai ser da seguinte ideia. A ideia dele vai ser o seguinte. O mapa, o que ele é? É uma chave e um valor, né? Então aqui vai ser o nome de um evento e aqui vai ser o listener desse evento. Então, user created, envia e-mail. User created, bota no RabbitMQ. Porém, como eu posso ter vários listeners, então isso aqui para mim vai ser uma lista, tá? Então é basicamente isso aqui, tá? Vai ser uma lista que eu digo, isso aqui a gente chama de slices, né? Como se fosse um array, beleza? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função para nós criarmos um novo Event Dispatcher, legal? Então, como que eu faço isso? Eu vou criar aqui uma função chamada de New Event Dispatcher, onde ele vai receber o quê? Um Event Dispatcher, e ele vai retornar aqui para mim um Event Dispatcher com os nossos listeners dele vazio, tá? Então, eu só criei, basicamente, né, esse mapa vazio aqui para mim. É basicamente isso que eu fiz. Wesley, o que é esse asterisco? Wesley, o que é isso aqui? O Go, galera, ele trabalha com ponteiros, tá? É uma forma de, ao invés de você acessar a variável direto, você acessa o local da memória onde aquela variável está gravada. Mas fica sossegado com isso. Inclusive, se você quiser saber, a gente tem um vídeo específico sobre como é que funcionam ponteiros no Go. Você busca aí no canal, eu vou deixar aí na descrição para você. Legal? Mas o ponto importante que você tem que se ligar é que quando eu crio um novo Event Dispatcher, ele vai gerar esse mapa aqui vaziozão aqui para mim. Legal? E agora a gente vai começar a fazer a nossa querida implementação aqui do nosso Event Dispatcher. Como assim, Wesley? Lembra que eu falei aqui pra gente que nós precisamos registrar um novo evento? Então eu vou criar um método aqui para mim do meu Event Dispatcher pra gente conseguir registrar esse cara. Tá? Então eu vou criar aqui o seguinte, eu vou criar uma função
tá? Onde ela tem aqui pra gente o nosso Event Dispatcher. Então eu vou colocar aqui, ó, Event Dispatcher. E eu tenho aqui o meu Add Listener. Olha só que interessante, o meu VS Code aqui já me ajudou com o meu Copilot. Então o que que significa? Eu vou passar aqui no final para ele, tá? O quê? Eu vou passar o nome do evento e eu vou passar o listener aqui para mim. Basicamente é isso que eu estou fazendo, tá? Única coisa que eu vou fazer aqui também, para garantir que não vai dar ruim, mesmo que a gente tenha dado um new cara aqui, eu vou até deixar esse cara da seguinte forma. Eu vou deixar ele privado, para ele não conseguir ser chamado de fora. Aqui para mim, tá? Então, o que que acontece? Mas só para garantir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar if e.listeners, tá? For igual a new, ou seja, caso esse listener seja vazio, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um listener aqui para mim, e.listeners é igual a make map, então ele vai criar um listener vazio. Só para garantir que não vai dar ruim, tá, galera? Só para garantir que a gente não vai ter um listener vaziozão aqui para mim. Legal? Então é isso que a gente precisa fazer até o momento, tá? Até o momento é isso que a gente precisa fazer. A gente vai passar o nome do evento, tá? E a gente vai passar o listener aqui para mim. Legal? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar os nossos testes para nos ajudarem, para garantir que esse meu código ele não tá ruim, tá? Para ver se esse nosso código ele tá funcionando direitinho aqui para mim. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui chamado de event dispatcher test.go, legal? E nesse meu arquivo eu vou criar aqui um package, tá? Chamado de event test. E agora, aqui nesse meu cara, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um import testing aqui para mim, tá? Que é o meu pacote de teste do Go. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar o meu primeiro teste que eu quero fazer. Então, eu quero testar o meu Add Listener. Então, eu vou colocar assim, ó, func, tá? Test Event Dispatcher. Mas aqui eu vou colocar assim, ó, underline add listener, tá? Então, basicamente é o seguinte, eu estou testando esse cara quando eu estou adicionando um novo listener aqui para mim. Legal? O que que eu preciso fazer agora para me ajudar? Eu preciso criar um novo event dispatcher, né? Então, eu vou colocar ed de event dispatcher é igual a new event dispatcher, tá? Esse aqui é um ponto que eu preciso fazer. Agora, esse meu Event Dispatcher, ele tá no meu pacote Event, né? Esse cara aqui, ó. Deixa eu só... Opa! Aqui. Legal? Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso criar um Listener para que a gente possa adiantar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um Listener aqui para mim, ó. Opa! Cliquei errado. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma struct aqui em cima, tá? Chamado de type test listener, legal? Que vai ser uma struct. E nessa struct eu vou ter meus dados dela aqui para mim, legal? E o meu listener, ele tem que ter uma função chamada de handle, né? Lembra que todo listener precisa ter uma função chamada handle. Então, o que que eu vou fazer aqui, meu povo? Eu vou criar essa minha função. Então, eu vou colocar func L de test listener e eu vou criar minha função handle, onde ela retorna um error aqui para mim e eu vou retornar new aqui para mim. Legal? Ou seja, o new é dizendo que não tem erro aqui para mim. Legal? Bom, agora a gente tem esse nosso método handle. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais um método aqui, que é o chamado de setData, né, do nosso listener. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro método, func listener setData aqui para mim, ó. Legal? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada de
test listener, dois pontos igual ao nosso test listener aqui para mim. E agora eu vou testar, adicionar o meu add listener. Então aqui é o nome do evento e aqui é o meu test listener aqui para mim. Então isso aqui é a minha utilização do meu teste. Então lembra que a gente tem o AAA quando a gente vai testar, né? Arrange, Act e Assert. Então isso aqui é o Arrange, esse aqui é o Act e a gente tem que ter o nosso Assert. Para facilitar um pouquinho a minha vida, mas só um pouquinho, tá? Eu vou utilizar o nosso querido pacote de Assert do Testify para nos ajudar um pouquinho com isso, tá? Ele vai instalar esse cara aqui. E agora, aqui, o nosso Assert, ele vai fazer o seguinte. Eu vou verificar, tá? Se eu tenho um teste listener rodando direito. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou dar um assert equal. E eu vou ver a quantidade de listeners que tem quando o meu mapa tiver como chave teste. E tem que ser 1. E outra coisa que eu tenho que saber é que o valor desse cara aqui, né, seja igual a esse meu test listener, para garantir que é realmente ele. Então eu vou colocar assert equal aqui para mim, tá? Assert.equal. Legal? E no meu assert equal eu vou passar meu teste, eu vou passar o meu test listener, onde ele tem que, ou seja, eu estou falando que esse test listener que a gente criou tem que ser igual ao test listener que a gente adicionou. Legal? Vou testar aqui minha função e tá funcionando. Show de bola, galera. Tô feliz, tô mega contente aqui comigo. Agora, a gente resolveu essa parte aqui, ó, onde a gente está registrando, né? A gente chamou isso aqui de add listener, né? Add listener. Legal? E agora a gente tem que testar esse dispatch, ou seja, quando eu passo o meu evento, legal? Eu preciso fazer essa parada funcionar. Então, como que vai funcionar mais ou menos esse meu dispatch? Vamos meio que naquela pegada TDD aqui. Eu vou criar minha função de teste chamado test event dispatcher e eu vou chamar esse cara aqui de dispatch. Meu método vai chamar dispatch. Dispatch. Onde eu vou receber teste aqui para mim. Como é que vai funcionar esse meu cara? Vai ser igualzinho. Eu vou pegar, adicionar o meu listener aqui para mim. Tudo bonitinho. E agora a minha ideia é o seguinte. Eu vou dar um dispatch para mim. Então eu vou colocar event dispatcher, dispatch, tá? Basicamente é isso. E eu vou passar um evento aqui que eu quero despachar. E eu quero saber, no final das contas, se esse listener, se ele realmente foi chamado quando eu der um dispatch. Então a gente vai trabalhar meio que no esquema de spy, ou seja, quando eu vejo se esse cara aqui foi chamado. Como que eu consigo ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um assert.true e eu vou falar aqui o teste, o nosso test listener, eu vou chamar .called aqui para mim. Por que .call? Para ver se ele foi chamado. Wesley, mas de onde que vem esse .call? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um método aqui chamado de, que é booleano. E quando o handle for executado, eu vou falar aqui o nosso listener é igual a true. Então eu quero, para eu garantir que esse cara foi chamado, simplesmente eu vou marcar como true. Então se esse cara chamou, ele é true. Legal? Mas eu tenho o meu problema aqui. Eu não tenho o meu evento. Legal? E para eu precisar de ter um evento, eu preciso criar um evento. Legal? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou chegar aqui no meu Event Dispatcher e eu vou criar uma interface de um evento para a gente saber como é que vai funcionar um evento. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui type event interface. Legal? E olha só que interessante, o que o meu evento tem que ter? Ele tem que ter uma key, né, que é o nome desse cara. Né? Então eu vou chamar esse cara de getKey, que vai ser string.
E outro cara que o meu evento tem que ter são os dados do meu evento. Então eu vou chamar esse cara aqui de getData aqui para mim. E esse dado pode ser qualquer tipo de dados. Então eu estou colocando uma interface vazia aqui para mim. Legal? Então agora que eu sei como funciona um evento, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima eu vou simplesmente fazer o seguinte. Aqui em cima não. Eu vou criar a minha função para eu fazer o meu dispatch, tá? Ou seja, para ele executar o nosso handler, né? Quando nós trabalharmos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Olha só que interessante. Eu vou dar um func e... Meu Deus do céu, o autopilot meio que completou o que a gente estava querendo fazer, galera. Olha só. Eu tenho meu método dispatch, onde eu recebo um evento, que é uma interface, né? E se eu não tiver nenhum listener, então ele já para por aqui. Agora, se ele tiver listener, o que a gente vai fazer? Eu vou buscar aqui para mim, tá? Vou fazer um for em todos os listeners, onde a nossa key é o nome do evento, tá? Aqui a gente não adiciona o nome do evento. Então esse getKey é o nome do nosso evento. Então é como se ele fizesse assim, vamos buscar todos que é teste. Entendeu? Por quê? Porque se existir um cara registrado onde aqui desse cara é teste, o que vai acontecer? A gente vai pegar os dados do nosso evento, que é o getData, e passar para o nosso setData do nosso listener. Ou seja, o nosso listener, ele recebe os dados do evento, e depois o nosso listener, o que ele faz? Ele dá um handle. Ou seja, o que o handle faz? Ele executa o listener pra gente, tá? É exatamente isso que acontece. Legal? Então, isso que o nosso dispatch faz. Ele recebe o evento, a gente vê se o evento está registrado. Se ele tiver registrado, a gente vai executar todos os handlers desse evento. Legal? Então é basicamente isso que a gente vai fazer agora, galera. Então, para a gente botar esse cara para funcionar, eu preciso de um evento. Então eu vou ter que criar um evento aqui em cima, aqui para mim, tá? Não tem muito o que fazer. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui para mim, tá? Um type test event, tá? Struct. Sendo que esse test event, ele tem que ter o nosso getKey e ele tem que ter os dados. Então o dado aqui eu sei que é uma interface vazia, né? E o meu getKey eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Func test event, o getKey e o nome desse getKey, o nome do meu evento vai ser teste, tá? Então eu já estou dando um return test aqui para a gente garantir. E agora a gente tem o getData, tá? O getData vai ser o que no final das contas? Vai ser os dados que a gente passar para esse evento. Então eu vou dar aqui um func t getData e o getData vai ser o nosso t.data é igual a teste e eu vou dar um retorno do t.data. Então aqui eu tenho todos os dados do meu evento, caso eu queira pegar. Legal? Então agora aqui eu tenho o meu evento, tá? Esse é o meu ponto agora. E agora que eu tenho o meu evento, aqui em cima, o que eu vou passar? Eu vou passar um test event. Legal? Então, agora que eu estou passando o meu test event, o que eu estou querendo dizer aqui para ele, né? Eu vou chamar esse cara aqui de event, dois pontos igual a test event, e aqui eu vou passar o meu evento. Né? Então, o que eu estou dizendo o seguinte aqui para mim? Quando eu der um dispatch nesse evento, eu quero que a minha função handle do meu listener tenha sido executada, ou seja, called true. Então, essa é uma forma de eu garantir que toda vez que eu executo o meu dispatch, esse cara foi chamado. Fechou, galera?
Essa é a nossa ideia. Ok? Então, toda vez que eu der um dispatch num evento, o listener executa o handle para dizer que o evento é porque o evento foi chamado. Então, o nosso dispatch faz isso. Ó. O evento, toda vez que a gente receber um evento e der um dispatch, ele vê se o listener está registrado. Se tiver, ele joga os dados para o listener e dá um handle, ou seja, executa o nosso listener. Legal? É basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Opa, o que eu tô? Beleza? Então vamos ver se esse teste funciona aqui no final das contas, né? Então vou dar um run e o meu teste passou. Ok? Wesley! E agora, como que a gente vê se essa parada funciona? Então vamos fingir que a gente está no mundo real e eu vou criar um módulo aqui, um pacote aqui no meu Go chamado de user, tá? Então vou criar aqui uma folder chamada user. E no meu user, eu vou ter aqui uma entidade aqui chamada user.go, tá? Nessa minha entidade user.go, o que eu vou ter no final das contas? Eu vou ter aqui um package user e eu vou ter aqui para mim o meu type chamado user, que vai ser uma struct. Legal? Nessa minha struct, o meu user, ele vai ter um name aqui para mim. Mas lembra que o meu user, de uma forma ou de outra, ele vai ter o quê? No final das contas, ele vai precisar utilizar o nosso dispatcher em algum momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, dispatcher, tá? Que é igual a event.event dispatcher. Dispatcher. Aqui para mim. Opa, o que eu tô fazendo? Event dispatcher. Aqui para mim. E o porquê que eu tô fazendo esse cara aqui? Por que ele não tá deixando? Event dispatchers não tá declarado. Que eu não deixei ele público. Aquela hora eu mudei. Fiz besteira, né? Não devia ter mudado. Então eu vou colocar aqui, ó. Event dispatcher. Agora ele vai sair dando erro em tudo quanto é lugar, galera. Event dispatcher. Event dispatcher, event dispatcher, event dispatcher. Os meus testes provavelmente vão falhar. Não vão falhar, porque eu estava usando o new. Beleza. Então, o que acontece? Eu vou falar que o meu user recebe também um event dispatcher. Então, toda vez que eu quiser criar um novo usuário, new user, o que eu vou fazer? Eu vou ter que passar o que para ele? Um dispatcher aqui para ele. Eu vou fazer dessa forma. Legal? Ou seja, toda vez que eu criar um novo usuário, eu vou passar o dispatcher aqui para esse nosso usuário. E o porquê que eu faço isso? Porque o nosso user vai utilizar esse cara. Como assim ele vai utilizar esse cara? Ele vai usar da seguinte forma. Eu vou criar um método aqui, no meu user, chamado de create user, onde eu vou passar o nome do usuário para ver se o usuário foi criado. Legal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, o user.name é igual a name, e eu vou retornar em branco. Então, eu criei um novo usuário, e o meu usuário tem o valor name aqui para mim. Tô feliz, tô contente. Tá tudo em ordem, tá? Então, tô feliz. Então, vamos criar aqui esse cara, dessa forma. Eu vou criar aqui um arquivo chamado main.go, onde ele está no meu package main, que é o meu pacote principal, aqui para mim. Como é que vai funcionar esse cara no meu main? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um event dispatcher, né? ed, dois pontos igual a event dispatcher new event dispatcher, tá? Vou criar um user, dois pontos igual a user.new user, onde eu tenho que passar o meu event dispatcher para o meu user. E agora eu vou dar um user.create
onde eu vou passar meu nome Wesley aqui para mim. Tô feliz e contente, tá funcionando esse cara aqui para mim. Não tem erro, tá? Agora, olha só que coisa interessante. Vamos imaginar que eu quisesse falar que toda vez que um usuário for criado, a gente vai disparar um evento de user created, e daí, o que vai acontecer no final das contas? Um e-mail vai ser enviado falando que o usuário foi criado. Legal? Como que eu posso fazer isso? Eu vou precisar, no final das contas, ter um evento, tá? Então, eu vou criar um evento aqui chamado de user created event.go. O que eu vou ter nesse user created.go aqui para mim? Eu vou ter um type user created event, onde eu tenho que ter os dados do evento aqui para mim. Simples assim. O que mais que eu preciso? Para dizer que esse cara é um evento, eu preciso ter o getKey e o getData. Então, o que vai ter no meu getKey? Func. Vamos lá, user created event. E eu vou falar que o nome do meu evento é user underline created. Vai ser o nome do meu evento, dessa forma aqui. E qual que é o dado que eu quero passar quando o evento for criado? Então vamos lá, eu vou dar com func e ele vai preencher aqui para mim o getData. O que eu vou fazer? O getData vai retornar os dados do evento que for passado para esse cara. Basicamente é isso que a gente fez. Então eu tenho um evento chamado user created. Legal? Agora, olha só que interessante, galera. Olha só que interessante. Já que eu tenho o meu evento pronto, quando eu chegar aqui, a minha ideia é fazer, quando eu chegar aqui no user, a minha ideia, quando eu der um create user, é fazer algo desse tipo, tá? Eu vou rodar o dispatcher, vou dar um dispatch, tá? E aqui eu vou passar os dados para o data, onde o data para mim tem o name. Aqui para mim. Basicamente, deixa eu criar aqui o evento que fica melhor, ó. User created event é igual a user created event, onde eu tenho o data com o nome do cara. E quando eu der um dispatch, eu vou dar um user created event, tá? Então é basicamente isso que eu tô fazendo aqui, tá? User created event. Por que ele não está deixando? Data igual a name. Vamos lá. Tá faltando 2 pontos. Show? Então o que eu quero fazer? Quando eu der um create, ele vai dar um dispatch nesse evento. Ok? Maravilha. Então eu vou executar esse cara. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Eu vou chegar no terminal e eu vou dar um go run main.go e não aconteceu nada. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque quando eu dei um dispatch nesse user, ele disparou o evento realmente. Porém, não tem nenhum listener para esse evento, né? Não tem ninguém escutando, inscrito ali nesse evento, querendo escutar, falar, olha, tem alguma coisa, a gente precisa de alguém que reaja. E aí, nesse nosso caso, vai ser o nosso listener. Eu vou criar um listener aqui de um fake de envio de e-mail, tá? Então eu vou criar assim, ó. User send email listener.go. O que esse meu listener tem que ter no final das contas, galera? Ele tem que ter um package, né? Falando que ele é um user. E eu vou ter que criar aqui um nosso cara chamado send email listener, que é uma struct, que ele tem que ter um data que vai ser uma interface vazia aqui pra gente. Legal? E agora, o que eu vou fazer?
eu simplesmente vou criar a minha função chamada handle, né? Então, L send email, onde eu vou simplesmente dar um set data, tá? O que o set data faz aqui para mim? Ele pega os dados que vai ser passado pelo evento, tá? E guarda aqui dentro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha função handle, o meu método handle, que vai executar esse meu listener. Esse é o cara que vai enviar o e-mail. Então eu vou criar aqui func handle, tá? E agora eu vou enviar meu e-mail. Como que eu vou enviar? Vou dar um fmt println e eu vou colocar e-mail enviado para e os dados do cara, que nesse caso eu sei que é uma string. Opa! Data. Aqui. Para esse cara aqui. E depois eu vou dar um return new, tá? Então vamos fingir que esse aqui é o e-mail que é enviado aqui para esse cara. Simples assim, galera. Então, a partir de agora, eu consigo amarrar um listener para reagir ao evento que foi colocado, tá? Basicamente é isso que a gente acabou de fazer. Legal? O que mais? Eu vou criar uma função somente para a gente criar um novo listener. New send e-mail listener, onde ele vai retornar um e-mail listener aqui pra gente. É como se fosse um construtor, tá, galera? Então, olha só que bacana. E agora, o que eu vou fazer? Agora que eu tenho o listener aqui, no meu main, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar o meu listener, send e-mail listener, dois pontos igual a new send e-mail listener aqui para mim. Legal? E agora eu vou registrar. Eu vou falar que o ED é de listener, user created, send e-mail listener. Então o que quer dizer? Que toda vez que agora aconteceu user created, tá? A gente vai ter um e-mail listener acontecido. Legal? Vamos ver se funciona? Vamos. Vou dar um run. Apareceu agora e-mail enviado para o Wesley. Vamos fazer o seguinte, vamos fingir agora que a gente está mandando para o RabbitMQ, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse meu listener. Qual que é o duplicado? E eu vou falar user send user send rabbit aqui, ó. Publish RabbitMQ. Legal? Então eu vou colocar agora aqui nesse cara o seguinte, send aqui, ó. Vou chamar esse cara de publish on RabbitMQ. Legal? E aqui eu vou colocar publicado no RabbitMQ. Nome do usuário. Esse cara aqui que eu poderia trabalhar. Simples assim. Legal? E agora que eu tenho esse meu publish to RabbitMQ, tá? O que eu vou fazer simplesmente? Eu vou chegar aqui no meu main, vou criar o meu publish on RabbitMQ listener, new publish RabbitMQ listener aqui pra gente.
E por que ele não está funcionando? Por que ele não está funcionando? Será que eu criei um cara aqui? Não tem listener. Aqui, ó. Show? E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse listener a esse cara aqui. Legal? Então, toda vez agora que eu executar o user created, eu vou dar um publish on RabbitMQ e vou enviar um e-mail. Vamos ver se vai funcionar. Go run. Enviado para o Wesley, publicando no RabbitMQ. Nome do usuário, Wesley. Show de bola, galera? Então, essa é uma implementação rudimentar, mas que dá para você entender qual que é a pegada quando você está trabalhando exatamente nesse modelo, tá? Então, eu tenho meu dispatcher, tenho meu listener e tenho o evento. Quando o evento acontece, né, o meu listener simplesmente vai ser executado. E para ele ser executado, ele tem que estar registrado no nosso Event Dispatcher, galera. É basicamente isso. Show? Pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu quis explicar isso da forma mais beabá possível, tá? Espero que realmente você tenha entendido. Se não entendeu, inclusive, deixe seu comentário aí embaixo pra gente bater esse papo, tá? E se esse vídeo, tá, ele trouxe para você algum conhecimento que tenha valido a pena, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle. Thank you.